Nada disso na tua vida simboliza que Deus não está com você, que Deus te abandonou, que Deus não está te vendo. E pelo contrário, eu quero liberar uma palavra aqui para a tua vida nessa noite. Estar no deserto é sinal de escolha de Deus. Estar no deserto é sinônimo do apreço de Deus pela sua alma e pela sua vocação ministerial. Estar no deserto, a maioria das vezes, é um teste de Deus para que você cresça na fé, para que você suba um degrau espiritual e se aproxime ainda mais do que Deus tem preparado para você. E já vai uma profecia para a tua vida nesta noite. E se você acredita, já levanta a mão para receber, que eu vou profetizar agora. Eu vou profetizar que este deserto que você está passando não vai te destruir, não vai. Essa enfermidade que está lá, acometeu-se sobre a tua casa, não vai te derrubar, não. Essa crise financeira não pode te parar. Por que, Wendel? Porque quem te chamou é maior, quem te sustenta é maior, aquele que te conduziu a esse deserto é fiel para segurar na tua mão até o fim. Estamos felizes por mais uma vez podermos fazer uso da palavra do Senhor nessa casa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Espírito aqui com E maiúsculo, tá, irmãos? Isso aqui indica o Espírito Santo de Deus, amém? Se fosse conduzido pelo seu Espírito próprio, é minúsculo. Nesse caso aqui é maiúsculo, Espírito de Deus, né? Conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E você diz graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Recebemos a missão de fechar, né, este mês que estamos tratando sobre família, com o tema Famílias que vencem em tempos difíceis, né? Seguem o exemplo de Jesus. Esse foi o tema que o pastor Edson me passou.
E nós acabamos de ler o texto em que ele também nos direcionou, né? Mateus capítulo 4. E nesse tema que nós estamos incumbidos de falar, eu gostaria de lançar um subtema. E o subtema da minha mensagem nessa noite será: os desafios do sacerdote do lar. Vou repetir: os desafios do sacerdote do lar. Eu gostaria de tratar um pouco voltado às responsabilidades do pai de família, do marido, do sacerdote da casa. Amém, irmãos? Então, as esposas, já dá uma olhadinha para o seu marido aí, dá uma olhadinha para ele assim, de canto de olho assim. Fala para ele assim: aperta o cinto aí, meu filho. Fala. Aperta o cinto que hoje você vai decolar para baixo. Porque o crescimento, né? A exaltação, biblicamente falando, ele é o contrário do que a mídia aí expõe, né, irmãos? Jesus, antes dele ser assunto aos céus, primeiro ele foi assunto, né? Visitou as regiões mais baixas, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, pregou os espíritos em prisão e etc. E foi humilhado. Jesus, ele foi, antes de ser exaltado, ele foi humilhado. E pode colocar um H maiúsculo, mas muito maiúsculo aí. Porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui muda completamente o desenho, meu irmão. Muda completamente. Ser obediente até a morte é uma coisa. Agora, até a morte de cruz. Você sabe o que significava naquela época a morte de cruz? A morte mais dolorosa existente naquela época. Além de dolorosa, vergonhosa. Tá? A mídia hoje coloca aí uma tanguinha, né? Escondendo as partes íntimas de Jesus. Mas se você for estudar sobre a crucificação romana naquela época, os homens eram expostos, eram crucificados pelados, tá? Mostrando a sua nudez. Que se tratando de um Deus crucificado, a gente entende que essa humilhação foi ainda pior do que simplesmente morrer numa cruz ou em qualquer outro lugar, né, irmãos? Então, falando um pouco aqui sobre a introdução dessa mensagem, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nada mais é do que alguns homens que narrou um start ou o cumprimento de muitas profecias que foram escritas há muitos anos atrás, depois de um período de 400 anos aproximadamente de silêncio, né? Foi onde Deus lá de cima gritou e falou assim: chegou a hora do verbo encarnar. E deu-se start, né? Ao que a gente chama e conhece de Novo Testamento. E os evangelhos sinópticos, 4 livros, significa ver em conjunto. Nós vamos ver 4 evangelistas, 4 homens escrevendo de pontos de vista diferentes. Isso é maravilhoso e agrega muitas vezes no entendimento do que realmente aconteceu naquele momento. Estamos falando de 3 homens testemunhas oculares e um que foi atrás de fatos, né? O Lucas, o médico Lucas, ele foi depois atrás de fatos. Ele escreveu sobre o que pessoas que tiveram essa experiência, que vivenciaram, narraram para ele. Então esse é o evangelho que Lucas escreve. Enfim, nós temos aqui o cumprimento de uma das maiores profecias que Isaías dita sobre a virgem
conceberá e dará luz a um filho. Ou seja, já é eu posso dizer que uma das maiores profecias, como que a virgem vai engravidar, né? E tudo está narrado aqui. Então, Mateus, especificamente, que a gente vai tratar, capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre o nascimento, né, o crescimento ali de Jesus, a genealogia de Jesus, né? A partir do capítulo 3, é uma outra profecia que se cumpre, né? Conhecido por nós como o precursor do Messias. O que é isso, Wendel? Foi aquele que também foi profetizado, um profeta que seria levantado para preparar o caminho do Messias. E nós estamos falando de João Batista. E a Bíblia diz que foi um homem levantado no deserto da Judeia, que se vestia de peles de camelo, se alimentava de mel silvestre, gafanhotos, um homem que pregava no deserto, e lá no Rio Jordão, ele inicia ali o seu ministério, batizando as pessoas e chamando-as ao arrependimento. João Batista foi um profeta que ganhou, de alguma maneira, um certo temor por milhares de pessoas daquela época. E ele clamava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E as pessoas iam até ele no Rio Jordão, e lá ele batizava essas pessoas com água, chamando-as ao arrependimento. Mas ele, no ato do seu ministério, ele é muito explícito, ele é muito claro em dizer: eis que eu vos batizo com água, mas após mim virá um que é muito mais poderoso do que eu, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias dos seus pés. E ele, apregoando, chamando o povo ao arrependimento, começaram a vir até eles alguns fariseus, homens da lei, homens, naquela época, homens instruídos, né, os religiosos daquela época, os homens que ensinavam o Torá. E quando esses homens começaram a chegar ali, ouvindo a pregação de João Batista, ele começa a exclamar, a gritar com essas pessoas, e chamando eles de raças de víbora. Raças de víboras. Quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. E ele batizando, e aquela fila, muitas pessoas, e aquela coisa toda, do nada, no meio daquela multidão, aparece alguém, nada mais, nada menos do que esse alguém em que ele tinha acabado de falar, que viria após ele. E começa ali uma briga, uma briga santa, e ele: eu não vou te batizar, eu não posso te batizar, eu não vou te batizar, eu não sou digno de te batizar, e aquela coisa toda. E Jesus: rapaz, faz o que tu tem que fazer, rapaz. Com muito custo ele aceitou, e ele batiza o Filho de Deus nas águas, simplesmente para cumprir o que tinha que ser cumprido. Porque se a gente estudar de verdade as Escrituras, vamos entender que Jesus Cristo foi o único homem na face da terra que não teve pecado. Você acredita nisso? Nunca, ele não teve pecado. E quando o negócio era tão forte, tão sério, que o texto diz que quando Jesus é batizado nas águas, e quando ele acaba de ser batizado nas águas, eu não sei se é o único momento
ou se existe um outro momento, onde literalmente o Deus Trino, né, aparece em um mesmo ambiente, em um mesmo local. Ou seja, o que você quer falar, Wendel? Eu quero dizer que naquele momento houve uma manifestação da poderosa trindade em que nós acreditamos. O que é isso, Wendel? A trindade é constituída de um Deus Trino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus dividido em 3 pessoas: a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Deus Filho. E naquele momento, no cumprimento daquela profecia, acontece uma maravilha, um sinal. O que acontece, Wendel? O Espírito Santo, a Bíblia diz que os céus se abrem, e o Espírito Santo desce como uma forma corpórea de uma pomba, e pousa sobre o Filho de Deus, e pousa sobre Jesus. E quando aquilo acontece, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e pousando sobre o Filho de Deus, sobre o Cristo, a Bíblia diz que uma voz aparece em alto e bom som das regiões celestiais, e a voz é a seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. O que acontece ali, Wendel? A manifestação, o cumprimento, o ato e o carimbo de Deus batendo sobre a terra. Está carimbado: este é o Verbo encarnado, que foi profetizado há tantos anos antes, que seria responsável por tirar o pecado do mundo. E nesse momento, uma grande alegria, uma grande experiência possui o coração daqueles homens que estavam naquele lugar. E aí, Wendel, o que acontece depois disso? Aí é que o negócio vai começar a esquentar, irmão. Por que, Wendel? Porque, de novo, nós vemos uma condução espiritual. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, depois da confirmação ministerial do Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que conduz Jesus ao deserto, com um propósito específico. E qual era o propósito, Wendel? Era deixar o Filho de Deus em um ambiente hostil, em um ambiente onde não havia conforto algum, um ambiente onde não havia comida, não havia bebida. E pelo contrário, os evangelistas Marcos, e Lucas vai dizer que ele estava ali com as feras, com os animais perigosos. E após a confirmação, após uma confirmação do ministério, da glória de Deus sobre a vida do Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus o conduz para um ambiente hostil. Para que, Wendel? Para ter um contato com o Todo-Poderoso, para dar uma visitinha lá no céu? Não. Para ser tentado pelo diabo. Nós pregamos alguns dias atrás sobre o envolvimento de Satanás em todo o processo que Jó passou. E mais uma vez na história, nós vemos aqui o Filho de Deus, o próprio, sendo conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes o que nós não entendemos,
ou a maioria das vezes, o que nós não entendemos, é que sempre que existe uma manifestação de Deus sobre a tua vida, uma confirmação de Deus sobre a tua família, uma confirmação de glória sobre a tua casa, uma manifestação espiritual, um sonho profético, alguma coisa, um peso de uma unção, alguma coisa poderosa, e aquele momento em que você se regozija, o momento em que você se alegra, e que você fala: Deus está comigo, Deus se manifestou a mim, Ele ouviu minha oração, eu vi um sinal de Deus, e você se alegra, e sua casa se alegra. Só o que nós não conseguimos compreender depois disso, muitas vezes Deus usa um profeta para você, uma profecia de exaltação, uma profecia de algo bom, de uma grandiosidade que o Senhor fará sobre a tua vida, e logo depois disso, quando você pensa que não, em vez do Espírito Santo te conduzir ao Shopping Plaza Macaé, Ele vai te conduzir ao deserto. E às vezes você não entende. Wendel, o que você quer dizer, meu filho? Infelizmente, eu tenho que te dizer uma realidade. Se você quiser ir para o Shopping Plaza Macaé, curtir um momento de felicidade, faça isso mesmo. Mas você pode ir sozinho, porque o Espírito Santo não vai te levar para lá. Se você quiser ir para um lugar, um passeio, uma praia, faça isso. Aproveite sua família, os momentos que você tem, o máximo que você puder. Mas eu tenho que te dizer uma realidade: o Espírito Santo de Deus não irá te levar para lá. Por que, Wendel? Porque infelizmente um lugar, um ambiente de felicidade, de alegria e de mordomia, na maioria das vezes, não irão despertar dentro de você os propósitos estabelecidos por Deus. Infelizmente é uma realidade. O sábio disse que muitas vezes é melhor estar em um velório do que em uma festa. Por que, Wendel? Porque a dor, muitas vezes a escassez, a dificuldade, a necessidade vai despertar dentro de você uma loucura chamada confiança na provisão divina, e é lá que o diabo vai te testar, é lá que o diabo vai se levantar contra a tua existência, é lá que muitas vezes você não vai entender o porquê de tantas restrições. Mas eu vim aqui dizer para você: nada disso na tua vida simboliza que Deus não está com você, que Deus te abandonou, que Deus não está te vendo, e pelo contrário, eu quero liberar uma palavra aqui para a tua vida nessa noite. Estar no deserto é sinal de escolha de Deus. Estar no deserto é sinônimo do apreço de Deus pela sua alma e pela sua vocação ministerial. Estar no deserto, a maioria das vezes, é um teste de Deus para que você cresça na fé, para que você suba um degrau espiritual e se aproxime ainda mais do que Deus tem preparado para você. E já vai uma profecia para a tua vida nesta noite, e se você acredita, já levanta a mão para receber, que eu vou profetizar agora. Eu vou profetizar que este deserto que você está passando não vai te destruir, não vai. Essa enfermidade que está lá, acometeu-se sobre a tua casa, não vai te derrubar, não. Essa crise financeira não pode te parar. Por que, Wendel? Porque quem te chamou é maior, quem te sustenta é maior, aquele que te conduziu a esse deserto é fiel para segurar na tua mão até o fim. Aqui existe o desafio. Qual o desafio, Wendel? A Bíblia diz que Jesus, Ele era o sumo sacerdote. De acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 6. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O único mediador supremo entre Deus e o homem. Aquele que seria responsável por religar uma aliança que tinha sido quebrada entre os homens e Deus. O único responsável.
Só que mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo escolhido por essa tarefa, ele iria ser testado antes de iniciar a sua obra redentora diante da face da terra. E uma coisa que eu quero te dizer: o nosso Deus é um Deus, a Bíblia diz, que nem mesmo a seu próprio filho poupou. E é uma coisa que nós temos que entender na caminhada. Tem provas, desertos, que Ele vai te livrar e não vai te permitir entrar neles. Mas existem alguns processos que você vai ter que passar. E existe um desafio diante de você. A pergunta que não quer calar é se você estará pronto a entender o que Deus está requerendo, a entender o que Deus está fazendo, permitindo nesse deserto, ou você vai se tornar um homem Nutella, né? Um homem que vai ficar de chorinho, de mimimi, querendo leitinho com Toddy, e nunca vai conseguir entender o porquê Deus te colocou nesse deserto. Então aqui nós temos um exemplo, e nós vamos tratar sobre família, como o tema que o pastor expôs, seguindo o exemplo de Jesus. Uma família que vence nesses tempos difíceis, é a família que vai conseguir seguir o exemplo de Jesus. E nós temos 3 temas, 3 tópicos para a gente tratar nessa noite. O primeiro deles é a consagração. O segundo deles é não tentar ao Senhor nosso Deus. E o terceiro dele é adoração, não negociar a nossa adoração. Então, como Jesus era o sumo sacerdote, Jesus não estava nesse deserto à toa, por um acaso. Ele não foi para esse deserto com as suas próprias pernas. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E qual a similaridade que existe para você falar isso, Êndio? Que esse texto, né, tem alguma coisa a ver com a família, com o sacerdote do lar. Conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo era o sumo sacerdote, o esposo da noiva, o nosso irmão mais velho. Cristo foi aquele que veio para mediar entre a família de Deus ao seu Deus. Paulo vai dizer que como Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja, nós homens somos a cabeça da nossa casa. Cada um tem os seus desafios e as suas responsabilidades dentro do lar. Nossas esposas são nossas adjutoras, o vaso mais frágil. Porém, elas têm as suas responsabilidades. Há quem diga que o homem é o cabeça e a esposa é o pescoço. Não é? A última palavra é do homem, é do sacerdote da casa. Mas a esposa é o pescoço. Ou seja, ela que vai fazer o homem olhar. Ali, olha ali. Por que às vezes você não entende por que as nossas mulheres veem coisas que a gente não consegue ver? Não é? Tem hora que eu olho assim e falo: rapaz, eu vou ter que remar 1000 anos para tentar me aproximar do discernimento que a minha mulher tem. Mas é porque isso, Ed? É porque ela é o meu pescoço. E ela vai me olhar e vai falar assim: tá vendo ali? Não vai por ali não, que você vai quebrar a cara. Como ela já falou 1 milhão de vezes. E eu, como sou teimoso, já fui e já quebrei a cara 1 milhão de vezes. E hoje, depois que ela olha, que ela vira o pescoço, fala assim: cabeça, cabeção, olha para lá, cabeção. Aí quando eu olho, ela tá vendo, olha o perigo ali. Aí eu já aprendi, né? Eu aprendi que vai ter momento que Deus vai mostrar as coisas para ela, não vai mostrar para mim, irmão. E a gente tem que aceitar. Não é que ela está mandando na casa, está mandando na gente, não é isso, irmão.
Mas é isso também um pouquinho, né, irmão? É também um pouquinho disso. Mas enfim, né, irmão? É uma bênção de Deus na nossa vida. Então Cristo é um exemplo de um sacerdote. Ele é o paradigma, o espelho. O maior exemplo de um sacerdote é quem? Cristo. E antes dele iniciar a sua missão, qual era a missão de Jesus? Era resgatar e cuidar dos perdidos da casa de Israel. Resgatar a família de Deus que se havia perdido. Como o esposo que conduz a sua casa pelos caminhos da salvação, no dia a dia, nas orações, intercessões, consagrações. Ali está o escolhido de Deus, antes de iniciar o seu ministério, para nos ensinar o que nós também iremos passar no nosso ministério. Não acho também que é só para os esposos, não, porque o sacerdócio real não está atribuído a sexo, tá? Isso aqui é para a esposa também. Isso é para filho. Isso é para essa profecia é para o ser humano que reconheceu a Cristo como seu Salvador. Mas aqui eu vou aplicar sobre os desafios do sacerdote do lar. E nós vamos começar falando sobre consagração. Jesus foi levado para um ambiente hostil. Não está escrito que ele orou. Não existe referência que Jesus orou no deserto. Mas a gente entende que sim, né? Jesus foi quem mais orou. Não é possível que ele ia passar por um período de 40 dias ali sem orar, né? Mas o foco principal dessa mensagem é: jejuou. Quem tem a prática de jejuar aqui, levanta a mão. 1, 2. Isso não é para te envergonhar não, irmão. Você tem a prática de jejuar ou não? Não, né? Deixa eu falar um negócio para você aqui. Você sabia que existe dentro de você um inimigo feroz? Um inimigo mortal? Um inimigo que vai contra tudo aquilo que é de Deus? Você sabia disso? Não adianta fazer carinha de anjo não. Esse é tão bonzinho. Não adianta não, meu irmão. E essa natureza é tão terrível que ela já desperta em uma criança de 2 anos de idade. Basta você deixar um brinquedinho de uma criança, quebrar e colocar no canto da casa. Ela vai esquecer, ela vai passar todo dia, não vai nem mexer com aquele brinquedo, está quebrado. Faz o teste, a criança de 2 anos. Leva um amiguinho lá na casa dela, na sua casa. Bota o brinquedinho quebrado na mão do amiguinho, você vê. Você vai ver o que vai acontecer, irmão. Aí a gente não entende, mas uma criancinha, uma criança, ela não é aquilo que os pais ensinam? É ou não é? É ou não é? Uma criança, como é que ela vai fazer alguma coisa que ela não foi ensinada? É um ser humano, né, que está começando a aprender. Mas eu te pergunto, de onde vem todo aquele ódio? Todo aquele egoísmo? Que é perigoso ela dar murro na cara do coleguinha, matar o coleguinha por causa de um brinquedo quebrado. O que é isso? Isso se chama natureza adâmica. A Bíblia condena e nos ensina muito sobre isso. Sobre as concupiscências da carne. O velho homem. Todo ser humano tem dentro dele esse inimigo. Minha esposa falou para mim assim: olha, irmão, passou uma música ali na televisão, não sei aonde. A música do mundo aí, né? Aí quando pensa que não, você começa a cantar a música que você, não é? Ouviu a música lá uma vez, você já começa a cantar aquilo ali. Aí você mesmo se repreende, está repreendido, que é isso? Sangue de Jesus.
Há uma facilidade dentro de você de aprender as coisas erradas. Há uma facilidade, há um dom. Parece que o ser humano tem um dom natural para assimilar com facilidade tudo que é errado. Agora vai tentar decorar um louvor para você ver. Você vai ter que repetir ele mais de 50 vezes. Que é isso, Wendel? Nós temos uma natureza pecaminosa. E deixa eu te falar, o primeiro desafio: Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo, amém? Ele não tem essa condição que nós temos, o único em toda a existência, mas não deixou de sofrer todas as necessidades que nós sofremos, como homem. Ele foi homem, mesmo com a sua divindade, mesmo sendo o homem e sendo Deus, ou seja, Deus encarnado, uma natureza terrena e uma natureza divina, mesmo sendo quem ele era, ele jejuou antes de iniciar o seu ministério. Wendel, rápidas palavras. Por que eu tenho que jejuar? O que o jejum vai fazer comigo, Wendel? Eu tenho que jejuar para Deus me dar vitória? Eu tenho que jejuar para alguma coisa acontecer? Você tem que jejuar se você quiser ouvir Deus, se você quiser se aproximar de Deus. Mas por que, Wendel? Porque o jejum é uma ferramenta estrondosa no mundo espiritual. Você vê isso quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios lá. Jesus disse aqui, ó, tem castas de demônio que só sai com jejum, e o jejum veio primeiro. E às vezes lá na sua casa, o tentador vai estar lá. Wendel, eu joguei óleo na minha casa, consagrei, eu também. Despejei meio tanque de óleo lá em casa esses dias. Mas o tentador vai entrar lá. Ele vai estar, em alguns momentos ele vai estar lá. E tem alguns tentadores, irmão, que ele não sai só com um tiro pentecostal, não. Tem alguns que para vencer dá cansaço. Aí eu te pergunto, como que você vai vencer? Se você não tem pelo menos uma vez no mês, irmão. Não estou mandando você matar de se jejuar, não. Mas você tem que ter pelo menos uma prática. Começa com um pouco que você conseguir. Qual é o propósito do jejum, Wendel? Mortificar essa natureza carnal dentro de mim. E aguçar o quê? Sensibilidade espiritual. Por que para desprender os dons? Por que para muita coisa no reino de Deus, sem o jejum não vai funcionar, irmão? Porque o jejum é a única coisa que vai mortificar essa sua natureza maligna que há dentro de todos nós, e vai aguçar a nossa sensibilidade espiritual. Então qual é o primeiro desafio do sacerdote de um lar, irmão? Eu estou indo bem devagarzinho para você entender. Às vezes você está lá querendo resolver um monte de problema na sua casa, com o próprio braço. Não, que eu vou trabalhar mais, que eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, porque o Espírito Santo só está falando assim, meu filho, jejue. Mata essa natureza maligna, que só te inclina para o pecado. E deixa um novo homem crescer dentro de você, que você vai começar a ver o que nunca viu, ouvir o que nunca viu, e aí sim, você vai entender os meus direcionamentos para a sua vida. Quem está entendendo essa mensagem? Diz amém, irmão. Existem casos especiais. Uma pessoa tomando remédio controlado não pode jejuar, pelo amor de Deus, irmão. Não vai se matar e depois falar que o evangelista te matou, não, tá? Existem casos especiais, amém. Mas você que não está nessa restrição, pratique. Este é um desafio, consagração. O que é consagração? Consagração é o mesmo que separação. Mas separar de quê? Separar de tudo que é natural e
se ligar ao que é espiritual. Isto é consagração. Uma pessoa que não se consagra, ela jamais irá se aproximar dessa área espiritual. Só que não é só o jejum, tá bom, meus irmãos? Não é só o jejum. Isso tem que ser em contato com oração e palavra. As 3 ferramentas: jejum, oração e palavra. É o trio perfeito, irmão. Esse é o trio perfeito que foi deixado para todo cristão. Vencer os tempos difíceis, em suas famílias, em suas casas. Amém, irmãos? A primeira tentação que Jesus teve foi na sua divindade. Deus exclamou em alto e bom som: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora, depois que ele chega no deserto, segundo escreveu Mateus, depois de 40 dias, quando ele teve fome, aí aparece o diabo. As outras referências, o diabo já estava tentando há muito tempo, mas nós temos aqui, conforme Mateus escreveu, no 40º dia, ele aparece para Jesus. Quando Jesus teve fome. Então Deus disse: ei, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, hein? Aí o diabo aparece no deserto: se tu és o filho de Deus, colocando dúvida. Não tem ninguém melhor que o diabo para colocar dúvida na gente, irmão. Você presenciou ali a trindade, a manifestação da trindade. Você quer mais do que isso, melhor que isso, irmão? Deus confirmou: é tu, meu filho. Aí o diabo vem: se tu és o filho de Deus. E ele continua fazendo isso com a gente todo dia, irmão. Todas as vezes que você entrar em um conflito, em algum deserto, a primeira coisa que o diabo vai perguntar para você é o seguinte: mas você não é crente lá da Brasil para Cristo? Hã? É ou não é? Mas você não é lá o dizimista fiel? Você não é o obreiro valente? É a primeira coisa que ele vai falar, irmão. Primeira coisa. Para quê? Para colocar o que na gente? Dúvida. Aí muitas vezes, sabe o que a gente começa a fazer? Tem alguma coisa errada naquela igreja. É ou não é? Não é possível. Tem alguma coisa errada com aquele pastor. É? Quem sofre é o pastor. Não é possível, eu estou fazendo tudo direitinho. Eu estou fazendo tudo certinho. Mas como é que pode? Aqui não anda, ali não vai. Aí vem doença, vem não sei o que, vem não sei o que. E o diabo está lá do seu lado o tempo todo. Ei, queridinho. Ei, você não é o queridinho de Jesus? Hã? Cadê teu Deus? Ei, tu é mesmo filho de Deus? A primeira coisa que a gente aprende com Jesus, que já é o segundo tópico que nós vamos tratar. Jesus disse o que para ele? Quando ele fala: transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala só assim, está escrito. Entendeu, irmão? Entendeu ou não? Deus confirmou a sua vida. O diabo vem te colocar dúvida. Qual a resposta você vai dar para Satanás? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Está escrito. De novo. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Mas para que repetir tanto assim, André? É para você lembrar. Quando você não estiver lendo a Bíblia, você vai lembrar dessa mensagem. Só vai vir na sua mente assim: está escrito, está escrito. Eu tenho que ir para a palavra. Qual o segundo desafio, irmão? Crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que Pedro ensinou: crescei na graça e no conhecimento. Você não tem que dialogar, que brigar com o diabo com as suas palavras, irmão. Se você for lutar e brigar com Satanás
com a sua racionalidade, ei, é derrota, não acerta. Com Satanás não se luta com emoção. Com Satanás não se luta dando golpe de ninja, de karatê. Não! Com Satanás se luta com a fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como você vai dizer que está escrito se você não conhece? Ah, Wendel, eu sou um pai de família, mas rapaz, não tem tempo para nada. É assim mesmo. Você tem 5 minutos por dia? Você tem 10 minutinhos por dia? Começa por aí, meu filho. Irmãos, não adianta tentar vencer tentações. Não adianta tentar vencer tentações sem o conhecimento da palavra de Deus. A gente estava conversando na obra sobre isso. Você tem que conhecer. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vier falar com você, ele vai trazer à sua memória aquilo que você conhece da palavra. E é ali que vai habitar o escudo da fé na sua vida. Se você não conhece nada, ele vai trazer o que para você, irmão? Enfim, Jesus foi testado na sua divindade. E existia um propósito nessas 3 tentações. Qual o propósito, ele? Colocar à prova se ele iria estar disposto a renunciar à sua divindade para cumprir o propósito pela noiva do Cordeiro de Deus. Vou falar de novo. O teste era se ele iria estar disposto a renunciar à sua divindade, a renunciar o seu amor próprio pela família de Deus. A Bíblia diz que ele teve fome. O diabo não virá fora da nossa necessidade. É na nossa necessidade que ele vai vir nos tentar. Irmãos, qual o ensinamento dessa parte? Jesus está nos ensinando que aquilo que nós recebemos de Deus nunca será para nós. 99% das vezes será para o nosso próximo. Não adianta querer usar o que Deus te deu para você. Os dons, vocações, é para o seu próximo. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse alguns discípulos com Jesus ali, ele tinha transformado, irmão. E ele não teria caído na malha fina de Deus. Por quê? Porque ele iria transformar por causa da necessidade dos seus discípulos e não dele próprio. Quando ele disse, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu falar para você um negócio. Não importa se você não tem dinheiro na conta, não importa se você não tem uma mansão, uma casa para morar, se você não importa o que você tem, o que você não tem, não importa se você é sobrinho do prefeito, parente, tio, não sei de quem, não importa qual é a maior preciosidade na vida do cristão na face da terra. É se você tem a palavra que saiu da boca de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre tudo que é você. Se você tem a palavra sobre a tua casa, descanse, porque em tempo oportuno a providência virá, a necessidade será suprida pela glória de Deus. Quando Jesus chamou ele para a palavra, aí o diabo foi dar uma de exegeta, você viu? Ah, é? Quer brigar comigo na Bíblia, na palavra? Também conheço. Aí o diabo levou ele para onde? Para a igreja. O diabo levou Jesus para a igreja, irmão, para o templo. Não vai brigar então, de igual para igual. Aí colocou Jesus no alto, no pináculo do templo. Aí, ó. Pula daí, ó, para baixo aí, ó. Tu não é o filho de Deus? Pula. Porque está escrito. Aí agora o diabo vai citar a Bíblia para Jesus. Irmão, você imagina, olha só, o diabo já é sujo.
conhece as escrituras, só que ele é um péssimo exegeta, ele é ruim. Ele é enganador, irmão, ele é ruim, mas ele conhece tudo. Se você não conhecer a raiz do que está escrito, do que Deus tem separado para você em obediência, como que você vai vencer Satanás, irmão? Você vai pular, irmão, você pula, porque hora ou outra, dependendo do que ele coloca diante de você, você pula. Ali o diabo está falando, eu vou matar ele agora, porque se ele pular aqui, ele não vai vir para onde? Ele não vai conseguir o quê? Cumprir o propósito dele, que não era para ele, era para a família de Cristo. E Jesus diz, não tentarás. Está escrito que os anjos vão te proteger para não tropeçar com pé e pedra, guardará em todos os seus caminhos. Só faltou Jesus falar assim, ô jumento, tem nada a ver com pular de precipício aí não, rapaz. Entendeu, irmão? O diabo, e ele engana 90% dos crentes, irmão, infelizmente. Ele engana. Ele queria matar Jesus. Aí Jesus está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, muitas vezes nós tentamos o Senhor com escolhas que parecem ser certas, em momentos oportunos, mas muitas vezes não é o que Deus está ordenando que você faça. E toda vez que eu erro o alvo, o que acontece, irmãos? Toda vez que eu erro o alvo, eu peco. Quando eu peco, eu estou colocando Deus à prova. Eu estou dizendo para Deus que as minhas orientações são melhores que a dele. O meu entendimento é maior do que o dele, não é? Não tentará o Senhor teu Deus. Só se você conhecer a palavra, você poderá se livrar das artimanhas do diabo, irmão. Terceiro ponto para encerrar. Quando o diabo vê que o crente é bom de briga, pastor, e é um desafio do sacerdote do lar, porque tem muita coisa que entra pela porta da sua sala, tem muita coisa que entra pela porta da cozinha, tem muita coisa que entra pelo celular, outras coisas entram pela televisão, outras coisas entram por hall de amizades. Tem tanta coisa que o diabo envia para a gente o tempo todo, irmão. Se o sacerdote do lar não tiver entendimento, ali um conhecimento para olhar e falar assim, rapaz, tá até bonitinho, mas tá cheirando estranho isso aí. Você pode cair nesse pecado de tentar o Senhor teu Deus. E o que acontece na maioria das vezes, pastor? Depois vem procurar o pastor Edson, não é? Pastor! Irmãos, procurar o pastor não é certo, não é errado. Pelos desertos ocasionais. Agora, ficar pegando prova com a mão, ficar arrumando problema com a própria mão, por falta de conhecimento, e depois vir despejar tudo em cima do... Vai matar o homem, coitado. Vai matar, irmão. Não vai aguentar não. Conhecimento da palavra. Se não lê a Bíblia, leia! A partir de hoje, o teu pai está te chamando. Quer me conhecer? Abra a Bíblia e leia sobre mim, para você me conhecer. Esses gritos assim é para acordar quem está dormindo, é normal, entendeu? Terceiro ponto. Levou ele para o alto do monte e tentou fazer barganha com ele. É ou não é? Ai, Jesus, não dá para vencer você, o senhor como um teólogo, não. O senhor é muito bom. Parece que o diabo tentou duas, né? Quando Jesus diz, está escrito, aí eu vou tentar disputar contigo na palavra. Jesus deu uma só no pé da orelha dele, irmão. Que ele já caiu, já falou, não dá para vencer ele na palavra não. Na palavra, como é que eu vou disputar com o verbo? Jesus era quem, irmão? O verbo andante, irmão. O diabo é assim, quando ele vem e não sabe que não vai te vencer ali, ele já arruma uma nova estratégia. Perder feio.
Na terceira vez ele vem, leva Jesus para o alto do monte. Olha aí, Jesus, está vendo as glórias? Está vendo toda essa riqueza aí? Está vendo tudo isso aí? Ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus fala para ele, irmão? Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás cultos. E se você acha que você está sozinho na aprovação, Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz assim, ó: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus está com você. Se coloca de pé, irmão. Jesus está com você, irmão. Ele foi tentado, Ele sabe muito bem o que é isso. Ele está contigo, e Ele vai segurar nas suas mãos, te fortalecer para vencer qualquer tipo de tentação que possa vir nos desertos da vida sobre a tua existência. Mas eu só preciso concluir isso aqui da seguinte maneira: quando o diabo não consegue te vencer, ele quer fazer aliança com você. E qual é a aliança que ele quer fazer, Wendel? A aliança que ele quer fazer com você é com que você se prostre diante dele e deixe de se prostrar diante do teu Deus. Tudo isso te darei. Você sabe como o diabo mata o crente? É dando coisas para ele. Você sabe como o diabo pega a sua adoração? É dando coisas para você. Ah, é, Wendel? É. E é na necessidade. Às vezes vai te dar um emprego que vai te esfriar espiritualmente, vai te matar. Às vezes começa a te dar dinheiro, tanto dinheiro, que a sua cabeça, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, é assim, ó: tem que pagar empregado, tem que comprar boi, tem que vender boi, tem que, meu Deus do céu, tem que ir para o comércio, tem que abrir a loja, tem que fechar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você não teve um tempo, um minuto para falar: Senhor, obrigado pela noite de sono. Aí fala: ah, Deus está me prosperando. Deus está, não é Deus que está te prosperando. É o diabo que já fez aliança com você e você não viu. Eu não estou dizendo que é pecado ser próspero, mas eu estou afirmando que quando a prosperidade tira da sua alma o espaço que era da adoração ao seu autor e consumador da tua fé, é aliança com o diabo. Wendel, sim, pode falar de futebol? É melhor não falar de futebol não, né, irmão? Não, é melhor ficar quieto, né? Deixa esse negócio quieto, né? Só que eu sou assim mesmo, irmão. Eu nasci para tomar pancada na cabeça. A minha vida é assim. Aí eu tenho que falar. Aquele futebol que você mais estuda, é noticiário de 6 da manhã à meia-noite, é o tempo todo, é briga, é discussão com os amigos. Você é o cara expert, mais entendido de todos os times de futebol do mundo, sabe o nome de todo jogador. Você, cara, você era para ser um Dunga da vida. O que você está fazendo aqui na igreja? Agora, se perguntar quem é o nome do Deus dele, ele vai falar: é Genésio. É Genésio. Você sabe a quem? Eu acho que é Genésio. Wendel, futebol é pecado? Não! Mas quando ele te tira do altar de Deus dentro do teu coração, ele é uma aliança que você fez com Satanás e você ainda não percebeu. Vamos cantar? Eu não preciso transformar pedras em pães para mostrar
que no deserto Deus está cuidando de mim. Nós vamos orar agora, pastor Edson, vem cá. A igreja continua louvando. Isso. Eu quero chamar aqui no altar, irmão. Isso aqui é desafio, irmão, tá? Isso aqui é desafio diante de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é só entre você e o teu pai. Eu não tenho nada a ver com isso. Vou falar de novo. Não quero me bater na saída da igreja, irmão. Você que é um pai de família, que sente que você precisa se consagrar mais, precisa se envolver, continua cantando, precisa se envolver mais, precisa dessa força espiritual. Eu quero chamar você aqui no altar agora, que o pastor Edson vai orar pela sua vida. Isso, a igreja louvando, vai, louvando, isso. Você que essa mensagem falou com você, bateu na porta do teu coração e despertou uma exortação espiritual dentro de você, venha no altar de Deus. Nós vamos orar por você. O pastor Edson vai estar abençoando a tua vida, e você vai voltar a ter vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de consagrar, e Deus há de levantar a tua casa, porque Ele está aqui nesta noite. Deserto vai chegar ao fim, porque Deus está cuidando de mim. Podem subir aqui nesse primeiro deck aqui. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos que estão diante do altar do Senhor. Ó Deus, que a mão forte do Senhor, ó Deus, que está os sustentando até o dia de hoje, e que nesta noite, Senhor, fez com que brotasse em seus corações o despertamento para, ó Deus, um propósito maior do que simplesmente ter uma casa e uma família, mas, ó Deus, conduzi-las, ó Deus, dos pés aos pés do Senhor, a estar contigo. Pai, nessa noite, no nome do Senhor, esteja, Deus, agindo sobre a vida dos teus filhos que estão diante desse altar. Toca com a tua mão forte, Pai, no nome do Senhor, reavivando, orientando, tratando, Deus, de forma especial, fazendo com que, ó Pai, o agir sobrenatural do Senhor aconteça, é claro que no teu tempo, mas que a partir de hoje, ó Deus, não haja, Senhor, por parte desses homens, nenhum pretexto para que isso não aconteça. Pelo contrário, eles se colocam, ó Deus, se disponibilizam, ó Deus, nesta noite diante do Senhor, para que o Senhor faça arder em seus corações a chama, ó Deus, que vai além, ó Pai, daquilo, Senhor, que possamos ver, ó Deus, mas que o Senhor vai estar tratando. Pai, toca agora, encoraja, renova, Senhor, traga, Pai, em o nome do Senhor, o cumprimento da tua promessa sobre a vida dos seus filhos, que esses lares que eles representam possam viver um tempo diferenciado, um tempo novo, ó Deus, onde o Senhor vai estar os usando como instrumento para despertar vidas, despertar uma casa, e através dessa casa outras e outras vidas serem despertadas, em o nome do Senhor Jesus. Em teu nome, Pai, em teu nome nós declaramos, em teu nome nós declaramos, porque o Senhor está cuidando de cada uma dessas vidas, para a glória do teu nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa o Senhor Jesus conduzir a tua vida para um propósito mais excelente do que aquilo que você sonha e pensa. Que os sonhos e os propósitos do Senhor possam estar se cumprindo cada dia na sua vida. Amém.
Jéssica, Léo, Naamã, Lavínia, vem cá rapidinho. Vem cá, Cristina. Vem cá, minha filha. Sobe aqui, por favor. Tudo começou por sua causa, né, Cristina? Então você tinha que estar aqui, né? Essa família que o Senhor isso tem abençoado. Eu quero orar, ó Deus, pela vida da Jéssica, Pai, por esses 37 anos na Tua presença. Ó Deus, por ter o Senhor dado a ela um dos maiores privilégios, ó Deus, que nós podemos ter na nossa vida, que é nascer na Tua casa, ser criado na Tua casa e viver para o Senhor. Ó Deus, esteja, Pai, concluindo a obra que o Senhor tem na sua vida. Abençoa, Deus, a vida do Leonardo, Senhor, a Lavínia, Senhor Jesus, o Naamã. Eu quero te louvar pela vida da Cristina, Senhor, que em todos os desafios, o Senhor tem permitido a tua filha permanecer firme, aguardando, ó Deus, na esperança que temos no Senhor. Esteja, Deus, abençoando esta família. Esteja, Deus, conduzindo os teus filhos dentro do teu querer e da tua vontade. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, por mais um ano de vida da tua filha, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse que nós vamos orar, o Senhor não foi embora e Ele vai te acompanhar até a tua casa, vai ser com você ao longo dessa semana, no seu trabalho, na sua casa. E a nossa oração é que na tua casa, lavando a tua roupa, cuidando da tua casa, o Espírito Santo esteja visitando a sua vida. Que você volte a ter momentos de choro, de alegria, quando o Espírito Santo visitar você lá na tua casa, fazendo a tua comida, cuidando dos teus trabalhos. Marido, que o Espírito Santo fale com você lá no teu trabalho, ainda que as pessoas não entendam, lágrimas corram do teu olho, mas você vai estar sensato, ciente, orientado, não vai estar se perdendo, porque o Espírito Santo vai estar com você, e Ele não vai te fazer perder nada do foco, mas no foco do trabalho, mas com o coração na glória, naquilo que o Senhor tem realizado pela tua vida, porque Ele morreu, Ele sofreu, Ele passou nas agruras da vida, por amor a nós. Então rendemos a Ele honra e glória na nossa vida, aonde estivermos, para a glória dEle, adoramos o nome dEle. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus. Declare mais uma vez, se você pode. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono. Queremos te contemplar, Jesus. Queremos ver a tua face, Pai, ao longo dessa semana, ao longo desses dias. Na sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Senhor Jesus, eu quero orar nessa noite. Famílias de mãos dadas, agradecidos pelo mês da família, agradecidos por tudo quanto o Senhor nos fez experimentar, nos fez viver ao longo desses dias. Senhor, eu não sei se 2027 nós teremos um outro tempo, mas ao longo dos dias que nós tivermos, que nós possamos consagrar a nossa casa, a nossa família aos pés do Senhor. Pai, que esta igreja receba a porção dobrada do Teu Espírito, que nós venhamos viver dias, ó Deus, onde haja, ó Deus, um renovo da parte do Senhor, porque ao longo de 112 noites, nós estávamos aqui orando para que o Senhor renovasse, transformasse. Pai, eu creio
creio que há muito por vir. Eu creio que há, Senhor, um vento de avivamento próximo, ó Deus, do teu povo, e já já ele vai chegar, e em nome do Senhor, nós veremos crianças, jovens, adolescentes sendo batizados no Espírito Santo, sendo renovados, famílias cheias da tua presença, lares transbordando de ti. Senhor, arranca de nós a incredulidade, ó Deus, arranca de nós o pessimismo, para que não consigamos ver aquilo que de fato o Senhor tem reservado para nós. Quebranta corações aqui nesta noite que já não conseguem mais sonhar, ó Deus, pelo agir do Senhor. Quebranta, Pai, mentes, ó Deus, que estão turvas e cauterizadas e não conseguem enxergar que o Senhor pode enviar um vento de avivamento, ó Deus, nesses últimos dias, e trazer renovo, trazer transformação, trazer libertação, dar dons, ó Deus, repartidos para a tua igreja. Oh, Xandarabasuri Andarabá, sim, alabaçous. Nós cremos, ó Pai, no agir do Senhor. Por isso nós nos despedimos nesta noite crendo que o Senhor irá conosco para os nossos lares, nos dará uma semana abençoada, tratará conosco, Pai, em todo o tempo. É o que nós oramos, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a nossa vida. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias, eu te dou, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero te ver, Senhor. 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 Só quero